Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma nova semana que o Senhor coloca diante de nós. Uma semana repleta de bênção, uma semana repleta de estudo, uma semana repleta da presença de Deus. Eu espero que, assim como eu, você também esteja animado para mais uma vez ter o teu momento com o teu Deus. Tá certo? Antes de nós adentrarmos ao estudo, conhecer qual será o novo tema, eu gostaria de fazer duas coisas primeiro. Primeiro, verificar se você já é inscrito. Olha aí embaixo. Olha se tem um nome aí, inscrito. Davi, não tá. Então, clica para se inscrever. Davi, para que eu vou me inscrever? O que é que significa se inscrever? Primeiro, você vai fazer parte de uma comunidade de pessoas que dedicam-se, que perseveram, que buscam todos os dias ter o teu momento com Deus. Quer fazer parte desse grupo? Clica no botão de inscrever. Segundo, muito mais importante, você vai, por meio desse canal, ser incentivado a todos os dias ter o teu momento com Deus. Você há de confirmar, porque eu também passo por isso. Não é fácil. Não é todo dia que o nosso corpo, que a nossa mente quer ter um momento com Deus. Isso é, infelizmente, uma realidade vivida por conta do pecado. Ele nos afasta de Deus. O pecado criou separação entre Deus e a sua criação. Mas, por meio desse canal, eu e você seremos motivados, seremos incentivados a todos os dias, pela graça dele, ter um momento com ele. Tá certo? Recados dados, você já é inscrito, eu creio nisso. Agora nós vamos para o segundo passo, que é orar. Não podemos estudar a palavra sem buscar a sua presença em oração. Vamos falar com o Pai? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a tua palavra. E nessa ocasião, mais uma vez, o teu Santo Espírito venha nos comunicar as tuas preciosas verdades. Venha nos ensinar, venha nos lembrar tudo aquilo que já aprendemos e, com certeza, tudo aquilo que já tivemos contato por meio de tua palavra. E nessa ocasião, o nosso coração possa ser impressionado, possa se alegrar, possa ter prazer em estar em tua presença. Sabemos que isso não é algo natural em nós, mas cremos pela fé que isso é possível mediante a presença do teu Espírito, que atua em nós e que consegue, sim, nos convencer do pecado. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos de todos os males, faz com que a gente seja puro diante de ti e que a graça de Cristo, a sua justiça, possa nos cobrir para mais uma vez habitarmos por toda a eternidade na tua presença. Nós pedimos todas essas coisas porque confiamos pela fé unicamente nos méritos do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos começar uma nova semana de estudo. Nós começamos sempre pelo tema de sábado e o tema é começo difícil. Perceba que nós estamos indo em uma sequência cronológica, lógica, no contexto ali do livro de Êxodo. Semana passada nós vimos ali o chamado que Deus fez a Moisés por meio da sarça ardente. Nós vimos que no finalzinho, Moisés levou sua família e foi em direção ao Egito. Apresentou-se ao povo e logo em seguida iria se apresentar ao faraó para cumprir aquilo que Deus tinha determinado. E essa semana a gente vai estudar exatamente sobre esse momento, esse episódio em que Moisés se apresenta diante do faraó. Vamos ler o verso para memorizar? Ele se encontra no livro de Êxodo, capítulo 5, verso 1 e 2. Diz assim, ó. Depois, Moisés e Arão foram e disseram ao faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Olha como é interessante. Vocês lembram que no começo do estudo desse trimestre, dessa lição, nós vimos que os egípcios ficaram com certo temor com relação ao povo israelita, com os hebreus, porque eles estavam crescendo, estavam se multiplicando, a sua força estava crescendo. Veja que Deus provavelmente apresenta uma solução para os egípcios, para o medo que eles tinham do crescimento hebreu. Era só libertar, vão embora, para que vocês não se voltem contra nós. Só que libertar o povo hebreu
implicava no contexto espiritual o cumprimento da vontade de Deus. E agora Faraó não deixa o povo de Deus ir. Pela sequência lógica, o correto a se fazer não era libertar esse povo, se livrar deles, vão-se embora, aproveite, pronto, unir o útil ao agradável. Mas a gente vê que as coisas dentro do contexto espiritual não são preto no branco. Nós sabemos que Satanás não ia ficar de braços cruzados, vendo e permitindo a vontade de Deus se cumprir. Ele iria procurar, sim, dificultar, o máximo possível, atrapalhar os planos de Deus. E, por meio do Faraó, a gente vê exatamente isso acontecendo. Faraó não permitiu que o povo fosse embora. Veja que Deus já tinha avisado isso para Moisés. Olha, o coração de Faraó estará endurecido. Ele não vai permitir. Mas eu vou usar essa ocasião para me revelar, não somente a Faraó, mas principalmente ao meu povo, que, por conta do tempo, quem sabe, nem me conhece mais. Com base nesse verso e nesse contexto, separei aqui alguns pontos na nossa estudo introdutório da semana. E o primeiro ponto que eu deixei aqui diz o seguinte, muitos acreditam que ao decidir seguir a Deus, experimentarão apenas felicidade e sucesso. Conta para mim se isso foi um pensamento seu. Quem sabe você vivia em uma realidade de vida que as coisas não estavam bem se encaixando. E provavelmente você pensou, rapaz, olha, eu devo ser uma pessoa amaldiçoada. Nada dá certo, tudo dá errado. Deixa eu fazer as pazes com Deus, deixa eu buscar a Deus para que as coisas comecem a se encaixar. Só que aí quando você se entrega a Deus, as coisas parecem que pioram. Tá certo isso? Não deveria ser o contrário? Pois é. A gente vê no estudo dessa semana exatamente essa situação. Moisés tinha se submetido à vontade de Deus. Ao se submeter, poderia se subentender que tudo agora iria dar certo. Afinal de contas, eu estou do lado certo, do lado vencedor, do lado poderoso, Deus. A gente vê que o insucesso de Moisés e Arão ali, ao solicitar a liberdade do povo, revela exatamente a realidade que nós vivemos, que é a realidade do pecado. Muitas vezes, mesmo eu e você estando buscando a Deus, tendo nosso momento com Deus todos os dias, algumas coisas ainda continuarão a dar errado na nossa vida. E isso não é sinal de que Deus não existe, de que Deus não está com a gente e de que a gente foi abandonado. Não. Isso é simplesmente a realidade do pecado, que muitas vezes vai imperar sobre as nossas vidas. O segundo ponto que eu destaquei diz o seguinte: os que confiam em Deus enfrentarão provações. A gente vê isso de forma muito clara nesse contexto a qual nós estamos conhecendo. No entanto, quando perseveramos, ele traz soluções em seus termos e no seu tempo. Esse é o ponto em que a gente muitas vezes tem dificuldade. Esperar o tempo de Deus e nos termos dele. Porque eu e você, quando estamos diante de um problema, muitas vezes, com muita facilidade, a gente tece ali a solução. Olha, só acontecer assim, dessa forma, nesse tempo, desse jeito, que pronto, está tudo resolvido, tudo ok. Só que as coisas não são como eu e você queremos, mas são nos tempos de Deus e no tempo de Deus. E esse é um momento que para nós é muito difícil. Porque muitas vezes eu e você não entendemos a resposta de Deus. Quando tem resposta. E aquelas situações em que a gente não recebe nenhuma resposta. Como lidar com essas situações? É aí que entra a fé nas nossas vidas. Porque embora eu não entenda, eu tenho que crer que Deus está fazendo o melhor. Hoje mesmo, eu passei por uma situação que me deixou chateado. Né? Eu fiquei com raiva. Minha esposa até disse, não, eu não vou falar com você porque você está daquele jeito, está com raiva. E aí eu fui tirar um tempo, fui dormir, para quem sabe a mente digerir a situação em que me veio à tona. E aí, mensagem de algumas pessoas que eu compartilhei a situação, elas, creio que foram usadas por Deus, e me fizeram enxergar
que independente das coisas não terem saído como eu queria, Deus ainda continua sendo Deus, um Deus presente, um Deus amoroso. E que independente das situações difíceis e complexas da vida, eu preciso conseguir enxergar que Deus está fazendo o melhor por mim. E Deus tem feito sim o melhor por cada um de nós. Moisés estava enfrentando o primeiro dilema, a primeira dificuldade com relação ao plano de libertar o povo de Deus. Quem sabe passou pela cabeça de Moisés, não vai dar certo isso, eu vou desistir, eu vou embora. Perder meu tempo? Não é isso, eu tenho que fazer. A gente vai ver que problemas e situações difíceis vão sim aparecer diante, até mesmo das pessoas que estão ao lado de Deus. O que eu e você precisamos fazer é perseverar, permanecer firme nos propósitos que Deus colocará em nossas vidas. O terceiro ponto que eu coloquei aqui é exatamente trazendo à tona qual será o contexto que nós vamos estudar durante a semana. Diz assim, o tema do estudo dessa semana é Moisés e a ordem de conduzir o povo de Deus para fora do Egito. Um chamado tão claro quanto poderia ser. Esse chamado inclui milagres e até mesmo o próprio Deus falando diretamente a Moisés, mostrando-lhe exatamente o que ele desejava que fosse feito. A gente vai ver no estudo dessa semana alguns temas bastante importantes. Temas que com certeza nos ajudarão a lidar com os dilemas da vida. Eu gostaria de pedir, a você, que eu com certeza eu sei que o Espírito Santo vai fazer isso por mim. Mas eu vou fazer a minha parte, que é de falar com você diretamente agora, para que você se comprometa a estudar a lição todos os dias. Eu sei que não vai ser fácil, porque também não é para mim. Mas, graças ao poder do Espírito Santo, que nos convence a estar aqui, tendo esse momento de estudo, é que eu creio que será sim possível. A gente precisa fazer a nossa parte, que é comparecer no momento com Deus. O último ponto que eu deixei aqui é o seguinte: Moisés foi chamado por Deus e recebeu uma tarefa específica. Não seria de se esperar que o processo fosse simples? Olha, você vai lá, faz isso e pronto. Aparentemente, tudo simples. Mas a gente percebe, pelo contexto que a gente conhece, que nem sempre aquilo que parece aos nossos olhos simples será, de fato, simples. E o estudo dessa semana vai nos ajudar a lidar exatamente com relação a essas situações que, vez por outra, aparecem em nossa vida. Veremos que a realidade não é tão simples. Ou seja, vai ser um estudo abençoado, porque vai falar exatamente como eu e você lidamos com as situações que vivemos aqui, cada um dentro da sua realidade. E realidade que nem sempre é simples, tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, mais um tema da lição, começo difícil. Embora algumas coisas pareçam ser difíceis dentro da nossa realidade, do nosso contexto, nós vamos ver por meio desse estudo que existe um Deus atuante, presente, constante, que está pronto, assim, a tornar mais fácil para mim e para você aquilo que, quem sabe, aos nossos olhos é impossível. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal, e eu e você possamos retornar no próximo estudo. Se você acha que esse estudo é relevante, que vai agregar positivamente na vida das pessoas, deixe um gostei, para que outras pessoas sejam, quem sabe, incentivadas a ter o seu momento com Deus. Davi, eu quero que isso de fato aconteça. Então convida outras pessoas, compartilha para outros, para assim como eu e você estamos tendo nesse momento, outras pessoas também possam ter sim o seu momento com Deus por meio do estudo da palavra. Tá bom? Recados dados, foi um prazer estar com você. Toda honra e toda glória seja dada somente ao nosso Deus. Até a próxima e tchau, tchau.